Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês algumas espécies de dendróbio e alguns híbridos, tá? E outro detalhe, no final do vídeo eu vou falar para vocês a respeito do site, né? Que não acabou dando certo, infelizmente. A gente acabou tendo alguns problemas na logística desse nosso material até vocês, tá? Mas eu vou estar repensando e assim que eu tiver um novo projeto eu vou estar passando ele para vocês, tá bom? Começando o vídeo, eu queria mostrar para vocês o dendróbio anosmo tipo. Ela já está um pouquinho mais murcha, mas pessoal, dá uma olhada na quantidade de flor que ela soltou aqui no nosso sítio, tá? Esse dendróbio, pessoal, ele tem atualmente 2 anos e meio de cultivo, tá? A gente acabou tirando ela da cuia, como vocês podem observar. Utilizamos um substrato bem drenado, tá, pessoal, para evitar o acúmulo de água. É uma orquídea, essa espécie, pessoal, de orquídea, ela gosta de bastante umidade, tá? E uma temperatura elevada. Bom, para vocês que cultivam ela na sua casa, no seu apartamento ou tem ela no seu orquidário, é interessante deixar em um lugar um pouco mais quente. E a questão também da ventilação vai ajudar bastante, principalmente na entrada de insetos e pragas nas folhas do dendróbio anosmo tipo. E logo aqui ao lado, pessoal, eu queria mostrar para vocês também um dendróbio anosmo tipo, porém esse tipo, vocês podem observar que ela deu uma variação de cor. Ela saiu meio flameada, a parte aqui da pétala, né? Ela é levemente branca. Deixa eu tentar filmar mais de perto para vocês. Tá. Esse dendróbio também tem 2 anos e meio de cultivo aqui no nosso sítio. Bom, a gente acabou utilizando um substrato bem drenado, né, no replantio dela. A gente utilizou esse cachepô de madeira, tá? E ela tá se dando super bem, pessoal. Todo ano ela costuma sair bastante flor, como vocês podem observar. Só que temos mais um dendróbio anosmo album. Olha que legal esse dendróbio, pessoal. Então, reforçando mais uma vez, para vocês que cultivam esse anosmo, é interessante colocar em um lugar mais quente, ventilado e úmido, tá? Ela costuma sair muita flor todos os anos e após a sua florada, pessoal, ela costuma soltar os cakes, que seriam os brotos novos. Cada broto desse, pessoal, representa uma muda, tá? Então, o que a gente pode fazer? Esperar esse broto enraizar, no caso desse broto, deixa eu tentar filmar mais de perto para vocês. Vocês podem observar ela que ela começou a sair a parte da raiz, né? A parte radicular dela está começando a desenvolver bem legal. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai quebrar esse cake e vai replantar em uma cuia, né? Para fazer uma nova muda. Aqui temos o dendróbio Roi Tokunaga, uma espécie também de dendróbio. Pessoal, dá uma olhada na cor da flor dela. É um dendróbio, pessoal, de fácil cultivo, tá? Não tem muito segredo. A gente acabou utilizando esse vaso de plástico, utilizando um substrato bem drenado, né, para fazer o replantio deles. E ele está se dando super bem aqui no nosso sítio. Tá? Esse dendróbio, pessoal, deixa eu tentar levantar para vocês verem aqui. Ele tem atualmente 2 anos e meio também de cultivo, tá, no nosso sítio. E parece que quando o clima é mais agradável para ela, um clima mais quente e úmido, ela costuma soltar mais flores. Pessoal, agora falando um pouco mais dos híbridos, eu queria mostrar para vocês essa Cattleya Candy Ball Happy Child. Pessoal, dá uma olhada na cor dela, como chama a atenção. Ela é um laranja com amarelo e tem essas listras nas pétalas e na sépala também, e no labelo. Eu acredito que esse híbrido, pessoal, tem algum cruzamento com a Sufronites, tá? Por ter esse aspecto, esse risco bem no meio da folha. Um risco meio escuro, meio roxo. Deve ser alguma coisa assim misturada com a Sufronites. Aqui ao lado tem mais uma flor começando a abrir agora, tá? Pessoal, essa Cattleya, ela não é muito velha. Ela tem atualmente 2 anos, tá, de cultivo aqui no nosso sítio. A gente acabou utilizando esse vaso de plástico para fazer o replantio dela. Tem gente que replanta também utilizando cachepô de madeira. Ela também se dá super bem. Pessoal, no começo do vídeo eu filmei para vocês aquele híbrido de Cattleya, né? Cattleya Happy Child, tá? É uma Cattleya Candy Ball. E eu falei para vocês que ela tinha o sangue da Sufronites. E por que ela pode ter alguma genética dela? Pessoal, aqui temos uma Sufronites coccinea, tá?
Nessas sulfuronites, todas as folhas apresentam esse risco escuro bem no meio delas. Então pode ser que ela tenha alguma genética das sulfuronites, tá? Pessoal, o tamanho da flor tá com mais ou menos 7 a 8 centímetros, tá? Ela apresentou uma flor bem grande dessas sulfuronites. Essas sulfuronites, pessoal, a gente acabou utilizando apenas o esfagno, tá, para fazer o replantio dela. O esfagno ele vai segurar um pouco mais de umidade interna, tá? Tem muita gente que amarra em tronco de sanção, ela também se dá super bem. Aqui temos uma Cattleya Aloha Case. Pessoal, dá uma olhada nessa Aloha Case tipo. Olha que perfeita. Essa Aloha Case, pessoal, tem atualmente 2 anos, tá, de cultivo. Ela foi, utilizado esse vaso de plástico, né, um substrato bem drenado para fazer o replantio dela. E a flor chama muita atenção. As pétalas dela são bem redondas, tá? A sépala, o labelo também é bem plano. Pessoal, aqui temos uma Pote Hawaiian Prominência América. Dá uma olhada na cor dela, que espetáculo. Pessoal, essa Cattleya ela está atualmente 2 anos e meio, tá, de cultivo aqui no nosso sítio. Eu já fiz vários vídeos para vocês, mas eu queria novamente filmar. Tem mais um vaso aqui ao lado dela também. A cor dela é um espetáculo. Pessoal, vamos lá, falando agora sobre o cultivo das Cattleyas novamente. É interessante a gente utilizar uma tela de 65%, tá? Isso vai permitir uma luz muito boa na parte vegetal dela. Lembrando que, pessoal, no Brasil tem alguns estados que são mais quentes, tá? E apresentam um ar mais seco. O que eu recomendaria, pessoal, vocês, por exemplo, vamos citar o estado de Goiás. Goiás, pessoal, é um estado muito quente, muito seco. Para vocês que cultivam Cattleya, é interessante sim vocês molharem a parte do chão com mais frequência, tá? Isso você vai permitir uma umidade acima de 50%, tá? E a questão também do atelado, pessoal, vocês podem acabar utilizando um atelado superior a 65%, tá? Porque se tiver muito excesso de luminosidade na parte vegetal, vai acabar danificando as folhas dela. Então tome muito cuidado. A questão da rega, pessoal, vocês podem molhar com mais frequência, tá? Agora que o clima está começando a esquentar aqui no Brasil, vocês podem molhar assim 3 vezes por semana, até 2 vezes por semana, tá? Lembrando que molhar a orquídea, pessoal, não é simplesmente você borrifar água nas folhas e nem na flor dela, tá? O interessante é a gente molhar mesmo, no sentido de você colocar a água em cima do substrato e esperar ela pingar bem na parte de baixo do vaso, tá? Evitem de estar borrifando muito a sua orquídea, principalmente nessa época, né, que está começando a esquentar aqui no Brasil, porque com pouca umidade ela vai acabar secando, tá? Ela vai acabar desidratando. Então vocês podem molhar bastante as suas orquídeas. Vou mostrar para vocês algumas Cattleyas schilleriana. Essa aqui é uma Cattleya schilleriana tipo, tá? Ela saiu com um labelo bem grande, tá, pessoal? Ela deu um total de mais ou menos 10 flor, tá, por broto. Essa Cattleya, pessoal, schilleriana, o que a gente fez? Como vocês podem observar, ela foi plantada nesse Sansão do Campo, tá? Ela, depois de mais ou menos 5 anos de cultivo, o que a gente fez? A gente colocou nesse pote de plástico, né, com bastante substrato, um substrato bem drenado, pessoal, casca de pinos carvão. Isso vai permitir com que ela desenvolva mais e permite também que ela segure mais umidade assim que a gente faz as regas semanais, tá? Aqui ao lado a gente tem mais uma Cattleya schilleriana tipo. A gente também fez o mesmo processo, a gente colocou ela dentro desse vaso de plástico preto com substrato bem drenado, e isso vai permitir com que ela segure mais umidade na parte interna aqui do vaso, tá? Vamos lá, pessoal, seguindo o nosso tour, aqui temos uma Cattleya schilleriana semi-alba. Dá uma olhada, que espetáculo, pessoal. Nesse caso, a gente acabou utilizando esse cachepô, né, de madeira para fazer o plantio dela. Ela tá saindo mais 4 botões. Assim que ela sair, eu vou fazer um post aqui para vocês, tá? Temos mais Cattleya schilleriana para cá. Aqui uma outra tipo, tá? Pessoal, o cultivo da Cattleya schilleriana é bem similar com a Cattleya híbrida, tá? Os híbridos de Cattleya. Você tem que controlar bastante a questão da luz. É uma planta que gosta de bastante umidade,
tá? Então, para vocês que moram em lugares mais secos e mais quentes, eu recomendaria vocês molharem o chão, tá? Isso vai permitir uma umidade acima de 50%. Aqui temos uma schilleriana cerúlea. Olha que legal, pessoal. O labelo dela saiu levemente roxo, tá? Ela não está 100% aberta, ela está começando a abrir agora. E lá na frente tem mais alguns tipos, tá? E aqui tem uma outra, vamos ver aqui. Deixa eu ver ela aqui, pessoal. É schilleriana semialba. Tá? Vai abrir semana que vem, no máximo. Nesse caso, a gente replantou ela nesse pote 30, né, de plástico. Utilizamos um substrato bem drenado, né, para fazer o plantio. Pessoal, tem muita gente que utiliza a sanção do campo, tá? Não tem problema. Porém, nessa época mais quente do ano, é interessante o que a gente optou, né, pessoal? A gente replantou nesse vaso para que ela segurasse mais umidade interna, tá? Um exemplo, se você plantar nesse sanção do campo, como é no caso dessa schilleriana, você tem que molhar ela com mais frequência, né? Que ela vai secar bem mais rápido do que se você plantasse em um vaso, né, com substrato. Aí essa é a ideia nossa. Então, como a gente replantou nesse vaso, ela consegue segurar um pouco mais de umidade. E é isso aí, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado por terem acompanhado o meu vídeo aqui no YouTube. Mais uma vez falando a respeito do site, pessoal, infelizmente não deu certo. Eu vou ver como que eu vou poder estar comercializando essas orquídeas até vocês, tá? Bom, enquanto isso eu vou filmando algumas espécies para vocês, alguns híbridos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pessoal, deixe aqui embaixo nos comentários, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Tchau, tchau.